E se eu te disser que existe um intercâmbio onde seu filho acorda em um país, almoça conhecendo outra cultura e em poucas horas ele pode estar vivendo uma experiência em um terceiro país, você acreditaria? E mais, tudo isso com segurança, acompanhamento e um propósito educacional muito claro, que é tudo que os pais procuram. Hoje, no Collencast, a gente vai falar sobre um programa que não é só intercâmbio, é uma verdadeira imersão europeia, o Intercampus Bruxelas. Oi, Ellen, seja muito bem-vinda. Ellen, aproveitando, eu queria ver com você, porque muita gente, quando fala intercâmbio, pensa logo na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas vamos começar falando dos diferenciais, que é o que a gente gosta. Olá, Juliana, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E, realmente, a gente temos centros em Londres, que é uma ação muito popular, mas a gente tem sentido essa demanda por lugares diferentes, destinações diferentes, seja porque Londres já é um destino bem conhecido, muitos principalmente já viajam bastante para esse local, mas também a gente sentiu que tem uma vontade de conhecer coisas diferentes, de aproveitar o tempo que você tem na Europa, e Bruxelas é o lugar perfeito para isso, porque ela está no coração da Europa, está ali em poucas horas, está em Paris, em Amsterdã, em Londres. Então, quando a gente começou com Bruxelas, a gente não esperava que fosse o sucesso que foi, mas com certeza a gente viu que tinha essa demanda por mais explorar lugares diferentes, estar em um local onde você possa ser mais países de uma vez só. Como você falou, a Bélgica é considerada o coração da Europa, e isso impacta diretamente na experiência dos alunos. Uma das coisas que mais chama atenção nesse programa é a possibilidade de visitar vários países. Então, conta pra gente, na prática, como que isso acontece, como que é o dia a dia dos alunos, como que funciona tudo isso aí. Olha, realmente, estando aqui na Bélgica, facilita muito essa questão de poder vários locais durante uma mesma estadia na Europa. Por exemplo, em 1h20, estar em Paris de trem, é super rápido, super seguro, confortável. Então, a gente organiza essas excursões com acompanhamento de camps. E o meio mais usado é o trem, porque é a forma mais rápida de ir de um país para o outro. De vez em quando a gente pode também usar um ônibus, que é fretado só para a gente, mas eu diria que o jeito mais fácil é o trem, e como a gente sabe, os transportes na Europa, o trem é muito desenvolvido e é muito rápido, então a gente vai para a Alemanha, para a Holanda, para a França, em questões de 1 ou 2 horas. A viagem é super segura, sempre acompanhada pela nossa equipe, que tem muita experiência, que eles mesmo são super acostumados a viajar pela Europa inteira, e é super tranquilo, os trens são confortáveis, são rápidos, então é uma experiência também que a gente não tem muito no Brasil, então é legal, porque os alunos, eles adoram essa oportunidade de você estar na Bélgica e depois de 1 hora e meia, você já está na Alemanha, um país completamente diferente, mas, mais uma vez, com toda a segurança necessária, com a nossa equipe sempre acompanhando os alunos. Sim, isso é maravilhoso e muito rico, né? E agora vamos entrar na parte acadêmica. A gente sabe que a Bélgica não fala inglês, não é a língua oficial da Bélgica. Me conta como que funciona esse programa tão multicultural e tão diferenciado assim. Essa é uma ótima pergunta, porque a gente recebe bastante essa pergunta, por que a Bélgica, sendo que o inglês não é uma língua oficial, né? É um país onde temos 3 línguas oficiais, então já começa por aí, você tem 3 línguas oficiais, você tem o francês, o alemão e o flamão, que é uma variação do holandês, então já te dá uma ideia que tem uma internacionalidade, o inglês é muito usado porque a Bélgica é o coração da Europa no sentido, é a sede da Comissão Europeia, é a sede da OTAN, então temos muitos expats, muitas pessoas internacionais aqui em Bruxelas, então você, não é como em Paris, que as pessoas esperam que você tenha um pouquinho de um francês para você poder ir no mercado, comprar alguma coisa, aqui todo mundo, diretamente, quando você vai comprar alguma coisa, eles falam inglês, por quê? Porque é uma comunidade internacional muito, muito grande. Então, a Bélgica é a cidade mais internacional da Europa, com mais de 150 nacionalidades, e, em grande parte, é devido a essas instituições europeias. Então, o inglês está presente, não é uma língua oficial, mas todo mundo se comunica de uma forma muito fácil e clara em inglês, e a nossa equipe, o aluno vai estar numa escola de inglês com professores nativos, preparados, nossa equipe só fala inglês com os alunos, então é uma experiência que seria quase como em Londres, porque em Londres, se você passeia mesmo pela cidade, a maioria são turistas, são pessoas internacionais, então, nesse sentido, não há uma grande diferença, eu diria, porque na escola é sempre inglês, e a experiência externa, você pode falar inglês o tempo inteiro, sem problema. Maravilha. Então, é uma imersão no mundo real, né? É Exatamente. muito bacana, porque assim, o mundo real, mesmo a gente estando em outros lugares, por exemplo, eu fiz, meu primeiro intercâmbio foi na Inglaterra.
e eu fiquei numa família de indianos. Então, isso aí já é uma coisa multicultural, né? Então, quando a gente pensa num programa onde a gente está inserido num contexto que não é exclusivo daquele idioma, então, assim, abre as nossas possibilidades e também tem que melhorar muito o nosso ouvido, porque a gente vai escutar sotaque de várias nacionalidades, isso é muito legal. Você acha que o fato do aluno conviver com diferentes nacionalidades, assim, acelera o aprendizado dele de alguma forma? Com certeza. E como eu estava falando, além das nacionalidades que nós temos no nosso programa, como eu disse, são 150 nacionalidades na cidade de Bruxelas, mas tem algo ainda mais interessante sobre esse programa, que além dos alunos internacionais que vêm de todos os outros países para Bruxelas, nós abrimos esse programa para crianças locais também. Então, o que é legal disso? É que o aluno, por exemplo, que vem do Brasil, ele vai ter os amiguinhos de outros países que vêm também da Ásia, da América do Sul, mas também bastante outros alunos da Europa, mas ele vai ter a possibilidade de conhecer alunos que moram, que vivem na Bélgica, que participam com a gente do programa. Às vezes eles dormem na casa deles e vêm passar o dia com a turma da Intercampus. Então, isso também é uma oportunidade única de você poder perguntar para alguém que é local sobre a cultura local, de você ter uma imersão maior do que você só ficar numa escola onde todo mundo não é dali. Então, você vai realmente conhecer, vivenciar mesmo Bruxelas. Você vai poder saber sobre a cultura local, sobre o que eles comem. Então, às vezes, a gente está passeando pela cidade e as crianças que são daqui mesmo, elas falam, olha, aqui é a minha escola, ou meu pai trabalha ali. Então, é algo também um diferencial que a gente tem de você estar incorporando crianças do mundo inteiro, mas também locais. Sem dúvida, uma experiência riquíssima, né? E quais são as maiores transformações que você consegue observar nos adolescentes durante esse programa? Olha, eu acho isso muito interessante porque a gente, de fato, vê uma mudança, às vezes, 1 ou 2 semanas, você vê a diferença que faz nesses adolescentes, nessas crianças, quando eles chegam, muitos deles ainda muito tímidos, eu vejo que o nível de inglês está cada vez melhor, só que ainda tem um receio, às vezes eles não têm muita confiança para falar, e conforme eles vão fazendo amizades, conforme eles vão tendo uma experiência mais prática, você vê esses adolescentes perderem o medo, começarem a se comunicar, e é uma questão mesmo de autoconfiança, você vê que eles chegam, muitos deles, a maioria, eles eram muito ligados, bom, sempre no Brasil, tudo coordenado pela família, então, para muitos deles é uma experiência, uma primeira experiência, onde eles têm que, se eles estão com fome, eles têm que falar que estão com fome, eles têm que ser mais ativos, eles têm que comunicar. Então, eu acho que depois de 1 ou 2 semanas, você vê uma diferença, um crescimento pessoal e uma confiança maior. Você vê também que eles aprendem a se comunicar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o crescimento pessoal, mais do que a língua, eu acho que é uma das coisas que os pais mais gostam, mais notam depois dessa experiência. Ellen, você tocou num assunto que eu fico até emocionada de escutar isso, sabe? Porque, assim, eu vejo muito isso e foi uma coisa que me mudou muito, foi o intercâmbio. Eu era uma jovem, uma criança e uma jovem muito tímida, muito tímida. Eu tinha vergonha de falar na sala de aula em português, não era em inglês, não, é em português. Então, assim, eu tinha vergonha de expressar minhas vontades, meus desejos, né? Eu acabava acatando muita coisa. E, assim, o intercâmbio mudou tanta coisa dentro de mim, sabe? E eu vi que, assim, que era muito mais possível eu realizar um monte de coisa, sabe? Então, assim, é uma coisa que super me emociona, porque eu vejo a minha transformação e quanto eu sou grata por isso. E a primeira coisa que eu queria era mandar meu filho para o intercâmbio também, para ele viver essa experiência, né? Então, eu sei que é maravilhoso e ele tinha outros problemas da geração dele, né? A geração dele era uma geração que jogava muito videogame, ficava muito dentro do quarto, uma geração mais fechada, realmente, né? A minha não tinha isso, mas tinha aquela questão da educação, de não responder, de não pedir, de não insistir, de não sei o quê, né? E assim, eu vejo que ele também foi muito importante para ele a questão da autonomia, da autoestima, das relações. É muito bom em qualquer fase da vida. Eu realizei outros intercâmbios depois de adulta. Então, assim, é maravilhoso e é maravilhoso em qualquer época do ano. Mas se tiver oportunidade, comece cedo, comece com o camp, comece por lugares que são internacionais, que são globais, porque a experiência é completamente diferente, vale muito a pena. E agora, como a gente falou um pouco já dessa questão, né, do que o aluno, do aprendizado dele, vamos falar um pouco fora da sala de aula. O que ele vive fora da sala de aula, né? A gente tem aí um dos grandes diferenciais de Bruxelas, é a questão dos passeios, das viagens, que são muito próximas, muito fáceis. Mas o que mais que eles fazem aí? Como que é a programação deles fora da sala de aula?
Eu queria, para começar, eu queria falar que eu concordo completamente com você, que eu acho que não tem um presente maior do que você possibilitar um intercâmbio o mais cedo possível. Eu tive uma experiência muito parecida com a sua, a primeira vez que eu saí do Brasil foi algo desafiador, mas que eu sinto que me formou como pessoa, porque eu acho que quando você sai da sua família, eu acho que você consegue, começa a descobrir, quase a se descobrir você mesmo, você sai do seu contexto, da sua bolha, e depois você começa a conhecer culturas que você não desconhecia, línguas e possibilidades, porque a gente sai de uma rotina, né, e descobre um mundo que não tem infinito, que não tem fim, de diversas culturas. Eu acho que se você tem a possibilidade de oferecer isso ao seu filho, é um investimento e no crescimento pessoal, não só no currículo, não só na questão do inglês, que também é importante, mas é uma experiência fantástica e você vê a diferença, a maturidade que eles adquirem. E para não sair um pouco, para responder a sua pergunta sobre as atividades, a gente tenta balancear bastante, ter uma dose de atividades esportivas, culturais. Uma coisa que os pais gostam muito nesse programa é que a gente leva os alunos para conhecer o Parlamento Europeu, onde todas as decisões importantes são tomadas. Isso também ajuda o quê? Ajuda bastante nessa parte que a gente está falando do crescimento cultural, da expansão mesmo de geopolítica. Então, a gente tem um programa em Londres, mais visitas, que é mais diversão, só que em Bruxelas você tem uma parte também de conhecimento que vai além do destino, que essa questão geopolítica, principalmente nos dias de hoje, eu acho que é importante entender melhor da situação da Europa, do que está acontecendo. A gente leva também os alunos para o Museu da Casa da Europa, onde eles entendem como se formou a União Europeia, quais eram as razões e quais são as consequências. Então, eu acho que é muito interessante, eles aprendem muito nesse sentido também. Eles conhecem alunos aqui da Europa, a gente tem muitos alunos da Europa do Oeste, que vêm da Geórgia, Polônia, então acho que é muito legal também na questão geopolítica, social, eles aprendem muita coisa. Mas não é só museu e só política, lógico, isso é uma parte pequena do programa, eles têm muita diversão, eles vão no Atomium, que é a atração mais popular de Bruxelas, eles conhecem a Grand Place, que é maravilhosa, é uma das praças mais conhecidas da Europa, então é um mix bem balanceado de atividades, de descoberta, de visitas, e toda quinta-feira a gente tem uma excursão para outra cidade da Bélgica, então eles têm não é só Bruxelas, eles conhecem também Bruges, Gand, que são cidades também muito lindas. Bruges, no Brasil, tem agora uma demanda bem grande para conhecer, que é conhecida como a Veneza do Norte, então é um programa bem balanceado e bem legal, tem um pouquinho de tudo, para todos os gostos. Maravilha. E me fala o que mais encanta os alunos quando eles chegam em Bruxelas? Olha, eu acho que, até eu, pessoalmente, para mim, mesmo vivendo, eu me mudei para Bruxelas há 2 anos, eu estava em Londres antes de 2 anos, e não adianta, toda vez que eu vou na Grand Place, para mim é alguma coisa, é um lugar incrível, fantástico, eu nunca vi uma praça tão bonita, é diferente, você vai para Itália, para Paris, tem coisas bonitas, mas a Grand Place tem um charme que é especial, então acho que todo mundo que chega, você vê o rosto deles, a expressão eles ficam encantados, porque Bruxelas é muito linda. Então, eu acho que, eu diria Grand Place, e depois tem também a comida, gofre, mas eu acho que a arquitetura é muito diferente do Brasil, então eles ficam meio quase que perdidos, olhando para todos os lados, porque é muito diferente do que eles veem no Brasil. Acho que a gente não tem, mesmo no Sul, mesmo não tem aquelas casinhas que a gente, né, sempre via, quando a gente era criança, brincava com os bloquinhos, então você vê elas de verdade, é uma experiência bem legal. Sim, parece que a gente está num filme, né? Fala assim, gente, eu vi isso a minha vida inteira pela televisão, né? E aí depois a gente vê isso ao vivo, dá um quentinho no coração, realmente. Eu falo que intercâmbio, a gente vive vários dias em um só, porque acontece tanta coisa. Você fala assim, nossa, aquele dia que eu estava fazendo isso, aí você pensa, gente, aquele dia foi ontem, depois daquilo eu já fiz isso. Foi tanta coisa, né? Que a gente sai da nossa rotina. Então é muito bom. Agora nós vamos conversar um papo que os pais adoram, que é a questão de segurança. Eu sou mãe, você também é mãe, então isso aí, para nós, é prioridade absoluta, né? Como que a Intercampus cuida disso em um programa com tanta mobilidade, com tantos passeios, com tantas idas e vindas? Ótima pergunta, e eu sou mãe, para mim, como fundadora da Intercampus, a minha preocupação principal sempre foi a segurança, e eu tenho também muito orgulho de dizer que a gente, em todos esses anos operando, nunca teve nenhum incidente em nenhum dos nossos centros na Europa, porque a gente lida muito a sério com a segurança. Um dos nossos fundadores também, ele é francês e ele trabalha na parte da juventude na França, então nós ligados por essa preocupação, nós temos uma equipe que é muito experiente,
que é verificado, que tem todos, a gente trabalha anos com a mesma equipe, a gente não trabalha, são crianças, são menores, então a gente leva isso muito a sério. Então, eles estão sempre com supervisão dos nossos funcionários, da nossa equipe, dos nossos activity leaders. Eles não podem sair sozinhos, sempre com um adulto. Na residência também, eles têm regras muito claras, eles não podem sair, nossa equipe está sempre de olho neles, sempre tem um adulto no corredor, um ou mais adultos para garantir a segurança, e o bloco é sempre só nosso, não tem outras pessoas, a acomodação é só da Intercampus, a gente tem uma preocupação muito grande, e segurança é realmente algo que a gente sempre coloca em primeiro lugar, nós temos protocolos muito claros, que toda a nossa equipe segue à risca, e, mais uma vez, nunca tivemos problemas, graças a Deus, e as crianças também, eles entendem as regras e respeitam as regras, então isso também é muito importante de ter assim que eles chegam, a gente explica direitinho tudo que pode, tudo que não pode, e normalmente eles são ótimos, eles entendem, eles respeitam a nossa equipe. É importantíssimo, eu falo que assim, a casa da gente tem regras, né? Todo mundo trabalha durante a semana, ninguém tá ali de férias, né? O tempo todo. Então, a casa da gente tem regras também, tem horário de chegar, tem o horário do almoço, tem o horário do café da manhã, não é que a pessoa pode acordar o horário que quiser, que vai ter café para ela, que vai ter as coisas, não é assim. E no intercâmbio tem muito mais regras ainda, por quê? Porque quando a gente está em casa, a gente tem os pais, né? Que muitas vezes flexibilizam essas regras. No intercâmbio não tem como ficar flexibilizando para centenas de alunos, cada um com uma cultura diferente, com um costume diferente, realmente. Então, não dá. Então, realmente precisam ser seguidas. E a gente precisa estar muito atento sempre às regras do país. Porque as regras do país são diferentes das regras do nosso país. A gente quer que a experiência seja maravilhosa para todos os alunos. Então, a gente realmente orienta isso, porque, assim, precisa ser uma relação de confiança. Relação de confiança dos pais, com os filhos, e nossa, com os alunos também, né? Porque a gente quer o melhor para eles durante a experiência, e a gente não quer ter problema. Nem vocês querem ter problemas daí, nem a gente quer ter problema daqui. Então, realmente, a gente faz essa orientação. Na orientação pré-embarque, a gente orienta em relação a tudo. E uma das coisas importantes também é uma orientação emocional, né? Tanto para os alunos quanto para os pais. A gente sabe que o mercado brasileiro é um mercado um pouco diferenciado em relação ao restante do mundo, né? Às vezes são famílias mais unidas, mais apegadas, que querem ter notícia toda hora. A gente orienta isso, olha, né? Tem que ter notícia dos filhos, lógico que tem que ter, mas deixa ele também aproveitar, ter o tempo dele com os colegas, fazer as coisas dele, né? E aí eu queria ver com você uma coisa o que vocês fazem, assim, até para tranquilizar os pais, para eles entenderem como que o programa funciona. Porque tem vezes que realmente eles não têm. Eles falam, tentei falar com meu filho, o telefone está desligado. Aí eu falo, pai, fica tranquilo, ele está no passeio, ele pode ter ficado sem bateria, né? Então, como que vocês orientam essa questão para tranquilizar os pais nesses momentos? A gente fala exatamente tudo o que você disse, a gente prepara um material para embarque bem detalhado, assim, os pais, eles sabem exatamente tudo o que está acontecendo, programa de atividades, onde é que eles vão estar, e a gente tem um número de emergência, mas hoje em dia é muito mais fácil, né, porque na época que eu fiz intercâmbio, a gente precisava comprar cartões de telefone para cabine telefônica, e tinha unidades que você podia usar e de repente acabava no meio da conversa, e felizmente a gente está numa época digital que todo mundo tem seu telefone e consegue avisar os pais que chegaram, que não está sem problema, mas a gente reforça tudo isso que você falou mesmo, que de vez em quando não se preocupem se o filho não responder em 5 minutos, e tentem deixá-lo ter esses 5 minutos, tentem deixar o filho aproveitar essa experiência, não ficar no telefone toda hora, que a gente inclusive proíbe nos momentos de atividade o uso do telefone, porque a gente quer que eles estejam todos concentrados e comunicando entre si. Então a gente pede para os pais um pouquinho de paciência, os filhos vão dar notícias todos os dias, a gente fala para os filhos, deem notícias para os seus pais, não nos deixem preocupados, mas tentem segurar, né, tentem se tranquilizar, eles estão bem acompanhados, estão em um lugar seguro, deixe os filhinhos abrirem as asinhas um pouquinho. Eu sei que é difícil como mãe, eu também mando a minha filha, que tem só 10 anos, para um intercâmbio, um mini intercâmbio de uma semana todo ano, e eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar segurar, deixá-los aproveitar um pouquinho essa experiência. Só que eles recebem toda a informação e a orientação da Colin. Oi? Já que você tocou nesse assunto, eu quero saber mais desse intercâmbio da sua filha. Me conta aí. Como que é para você e como que é para ela, que depois eu conto como é que foi para mim.
Olha, minha filha, ela já nasceu bem internacional, ela nasceu em Londres, o pai dela é francês, então ela já teve esse brinde de já conseguir nascer com 3 línguas, né? Então a vida foi mais fácil para ela do que foi para mim, para nós. Só que agora ela, aqui na Bélgica, como eu falei, nós temos 3 línguas oficiais. Ela começou a aprender holandês agora. Então ela faz um mini estágio. Ela só tem 10 anos, mas tem agora, inclusive na semana agora aqui na Bélgica, no programa de abril, ela vai fazer um estágio de holandês e equitação. Então, já começar a porque, como você mesma disse, quanto antes a gente pode dar uma experiência para os nossos filhos, melhor. Então, mesmo ela tendo inglês fluente, ela está querendo aprender o holandês, então é difícil, já é a segunda vez que ela vai fazer isso, e para mim foi muito interessante, porque eu sempre estive do lado da tentando confortar, como dizer, sempre estive do lado da escola para tranquilizar os pais, tá tudo certo. E aí veio a minha vez, né, de ser o pai e de querer as notícias, de ficar esperando no telefone, mas eu me segurei e deixei ela tranquila durante uma semana, só pedindo uma notícia de vez em quando, uma vez por dia, mas uma experiência que vale muito a pena. Uma semana, foi só uma semana, mas a maturidade, o jeito que eles voltam é uma coisa incrível. Que fofa, gente, que delícia, super corajosa, hein? Nossa. Eu queria também adicionar que, não só, bom, esse foi o estágio que ela fez, né, aqui com uma escola local, só que eu e minha filha, no ano passado, a gente foi testar a Intercamps de Bruxelas, então nós dormimos uma semana, nós passamos uma semana lá com o programa da Intercamps para testar, né, o programa, e para ver de perto como funciona. Então, ela também participou de todas as atividades, e eu gosto muito de fazer isso. Fiz a mesma coisa em Londres, quando a gente lançou Londres, que eu acho que é importante, como fundadora da Intercampus, de saber do que eu estou falando, de comer a comida que eles comem, de ver o protocolo em ação, porque essa questão de ser mãe é exatamente como que essas crianças estão. Então, eu conheci todas as crianças, então a gente viu de perto como que funciona mesmo no dia a dia. Então, se os pais estiverem muito angustiados, eles podem falar comigo. E tem essa também esse outro diferencial. Eu sou brasileira, eu moro aqui em Bruxelas, me mudei para Bruxelas para estar perto do programa. Então, vocês podem ficar tranquilos, porque se eles precisarem de coisa, eu estou aqui. Então, estamos aqui para eles. Também gosto muito de ter essa visão do aluno, sabe? No último intercâmbio, né, eu fiquei hospedada numa residência estudantil para alunos 50 mais. Mas foi maravilhosa a experiência, né? Tem uma festa de boas-vindas na primeira semana, então você tem aquela rotina mesmo, saber como que é o dia a dia, quando que você pode acessar um café da manhã, uma refeição fora do horário, como que funciona essa dinâmica toda aí, questão de segurança, distância para a escola, então faz toda a diferença mesmo isso. E estar no lugar dos pais em algum momento muda o nosso sentimento completamente, né? Então, assim, eu falo que tive que lidar com a angústia do meu marido, que ficava super querendo ter notícia, e eu, sossega, quieta, deixa aí, né? Mas, assim, o meu estava tão à vontade, porque quando ele fez, ele já era C2 no inglês. Então, ele foi, assim, para fazer amizade, para conhecer gente, para ter experiências, né? Para melhorar outras coisas além de só o idioma. Então, ele não queria muito papo com a gente, não, sabe? A gente tinha que marcar dia e horário para conversar. Eu falei, não, pelo menos uma vez na semana você tem que conversar comigo, porque senão não dá. Senão é muito tempo sem ter notícia, né? Mas é importante a gente ter esse sentimento mesmo, porque são coisas diferentes. A gente precisa entender os pais na ansiedade, né? Nesse receio. E eu acho que o principal de tudo é a questão de segurança. Eu falo que, assim, os pais, quando eles vão mandar o filho para o intercâmbio, eles se preocupam com a escola? Sim. Com a didática? Sim. Com a qualidade do ensino? Sim. Mas o que eles vão preocupar mesmo, no fundo do coração, é a segurança do aluno. Se ele vai estar seguro, se ele vai estar feliz ali. Então, assim, eu só escolho parceiros que me dão essa total segurança. Porque realmente eu quero realizar sonhos, né? Eu falo que o slogan da Colin é do sonho ao embarque. Eu quero realizar sonhos. Eu não quero ver um menino sofrendo, eu não quero ver a família sofrendo, não quero ver ninguém passando perrengue, apesar de que isso não está sob a minha governabilidade. Isso pode acontecer e a gente precisa se organizar para atender, para resolver, né, para lidar com isso da melhor forma possível, que a gente precisa de um suporte, né, quando esse tipo de coisa acontecer. Mas, assim, a conversa foi incrível, Helen, amei, e fica muito claro que a Intercampus Bruxelas não é só sobre aprender inglês, é sobre formar jovens mais preparados para o mundo, mais seguros, mais independentes, com uma visão que nenhuma sala de aula consegue oferecer, né? Eu falo assim, que enquanto mãe, a gente quer proteger de tudo. Se não pudesse acontecer nada de mal com os nossos filhos, é o que a gente quer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a obrigação de prepará-los para o mundo. E fazer as duas coisas ao mesmo tempo
a gente vive esse dilema aí, né? Então, assim, a gente proporcionar crescimento num ambiente seguro é, assim, toda a diferença. Total diferença. Então, que é pai ou mãe, quer proporcionar isso para o seu filho, fala com a Colin Viagens, a gente vai te ajudar a escolher a melhor experiência para o seu filho, com segurança, com propósito e com tranquilidade para você. Ellen, deixa um convite aí para as pessoas que ainda estão indecisas em relação ao destino, para conhecerem Intercampus Bruxelas. Venham nos ver em Bruxelas, vocês vão descobrir não só um destino, mas várias línguas, culturas, ter um desenvolvimento pessoal incrível, uma experiência para a vida toda, então não tem que pensar, só entre em contato com a Colin e venham ver a gente em Bruxelas. Isso aí, vem.